Como eu comecei a formar a Brasiliana, aliás, a biblioteca mesmo, comecei a comprar livros aos 13 anos. Em 27, eu não planejei o que está aqui. Tudo isso cresceu naturalmente, com a participação de Guita, de minha mulher. Então, ela fez uns cursos de conservação e restauro, o que contribuiu para a formação da biblioteca, embora, em geral, eu tinha por norma de só comprar livros em bom estado. Por que nós escolhemos a USP? Bom, porque nós todos somos uspianos. Eu me formei em Direito, minha mulher se formou em Direito, os filhos todos se formaram na USP em Arquitetura e outras cadeiras. E, então o destino normal tinha que ser a USP mesmo, não tinha muitas opções razoáveis. Quando, em 99, eu li a notícia de que o Dr. José Mine ofereceu a Brasiliana dele ao reitor Jacques Marcovitch. Quando eu comecei a pensar na biblioteca da USP, para mim foi automática a inclusão da biblioteca do IEB. Quem enunciou essa parceria com o projeto foi Mine na carta ao Jacques Marcovitch. Ele diz: gostaria de instalar aqui e gostaria que fosse perto do IEB. Por quê? Porque ele sabe o que é o IEB. Porque aquilo é notável. Assim como o acervo Mine é notável. Que se complementam. É claro que quem deu o formato atual fui eu. Eu era também diretor do IEB. E aí, apresentei um programa que seja um instrumento de introdução de novas tecnologias na área de humanas, não sei quantos e tal, porque isso faz a maior brasiliana acadêmica do mundo. O reitor sugeriu que a gente fizesse um passeio para escolher um terreno. E nós saímos da reitoria e eu olhei para aquilo e disse: eu acho que melhor do que esse terreno não vamos encontrar. Quando 1h30 depois da volta terminada, ele me diz: acho que você tem razão, o terreno tem que ser aqui mesmo. E eu acho que nenhuma universidade brasileira vai ter um conjunto como que vai formado pelas bibliotecas da USP, acrescidas da nossa biblioteca. O que era esse projeto? Era um projeto que nasceu dentro do IEB, que contava com a infraestrutura do IEB, que não tinha nem pessoal. Foi naquela altura que o professor Adilson Avanços de Abreu, que era pró-reitor de Cultura e Extensão, e que apoiava esse projeto, que deu a infraestrutura necessária para a gente fazer o regimento da Biblioteca Mine da USP. E, ao mesmo tempo, criar a biblioteca digital, que seria a alavanca para adesões de parceiros com apetite pela modernidade. Na última visita no BNDES aqui, veio esse pessoal para ver tudo e tal. Aí eu disse: vocês querem ver o prédio? E a moça que disse: não, nós não viemos aqui para ver tijolo, nós queremos ver a biblioteca digital. Porque se fosse para fazer um prédio para abrigar um acervo, a USP tinha que arrumar o dinheiro. Por isso que Petrobras deu aquele dinheiro. Por quê? Porque o Ministério considerou esse projeto como um projeto estratégico do Ministério. Não é o prédio.
é a biblioteca digital, é um centro de formação de restauradores. Então não é para avaliar isso que está hoje como biblioteca digital, como a biblioteca digital que nós queremos. Isso é a soma dos nossos erros e acertos e principalmente a capacidade de gerar problemas a serem resolvidos que permitam salto de qualidade na configuração da biblioteca digital. Porque a diferença dessa biblioteca digital é a qualificação da informação. Esse é o papel das apresentações dos metadados. Então, para o ISTE, a digitalização é um instrumento de preservação e de democratização do acesso. O programa do edifício foi pensado para atender esses objetivos. O objetivo da digitalização e o objetivo do centro de restauro. Eu sei que isso estava na discussão inicial, nos primeiros reuniões que foram feitas, porque ele me contou, eu não estava presente. Eu sei que houve uma participação intensa nesse primeiro movimento do arquiteto Milton Braga, vocês devem ter isso mapeado, da professora Marlene Jurgel, que ajudou também a definir muito as necessidades do edifício, de como que o laboratório seria conformado, as divisões dos espaços. Então a minha proposta foi, vamos construir um projeto para a FAPESP de pesquisa em ciência da informação, que fosse um projeto onde nós tivéssemos a oportunidade ao longo de 2 anos, que é uma duração média de um auxílio à pesquisa, de ter recursos para trazer tecnologia, desenvolver conhecimento, know-how e agregar uma equipe capaz de ter inteligência suficiente para propor uma solução segura e ter a importação de um equipamento de digitalização de livros encadernados, um scanner robô, né, que é a nossa Maria Bonita, o nosso equipamento de digitalização de alta performance, porque ele permite digitalizar com muito cuidado e delicadeza livros antigos, raros, mantendo a sua encadernação sem nenhum prejuízo, em alta velocidade. E a partir daí a gente começa a digitalizar para valer a biblioteca. Que é essa etapa que a gente está hoje, que era a ideia de criar um projeto piloto. Esse tipo de robô ainda não estava colocado no mercado. Ele começou a aparecer no final de 2006 e início de 2007. Então nós temos aqui na USP, pela internet, acesso a esse servidor na casa do Dr. José. Aí vem uma nova etapa do processo, que é a etapa do tratamento da imagem. Antes de ir para essa quarta etapa, digamos, que é a etapa de converter tudo isso num PDF com OCR. E com isso o livro fica pesquisável, a gente pode cortar e colar o texto e tal. Agora, tudo isso levou, é claro, o desenvolvimento desse projeto a repensar a arquitetura do edifício. O uso do laboratório, como que os equipamentos novos vão ser adequados ou não àquele espaço. Como o projeto também foi pensado num determinado momento, foi necessário pensar em 2 etapas, a etapa 1, que prevê a Biblioteca Mindro, o Auditório Anfiteatro, e a etapa 2, o restante, foi preciso também, num determinado momento, interferir junto com os arquitetos para readequar a instalação, uma instalação primeira do laboratório no edifício Mindre, depois no próximo edifício. Nós ainda estamos trabalhando justamente com essas readequações do espaço. Basicamente, o projeto original ainda é o projeto tal como ele está sendo executado. E esse terreno tinha relação com o desenho do campus universitário, ligado ao core, a ideia do centro, o eixo das humanas, então edifício da história, o MAC, a FAO, a geografia. Então isso fazia sentido também que o edifício permitisse, não fosse uma barreira. Né? Daí é aquele conceito, aquela ideia da permeabilidade ou da travessia. Isso foi uma coisa que nós tivemos desde o início, né? A ideia de qualquer coisa que fosse implantada ali, qualquer edifício que fosse, ele tinha que manter essa possibilidade da permeabilidade, da travessia, mantendo um pouco o que já de uma forma precária vinha acontecendo. As pessoas que vêm lá da parte superior da USP atravessam para ir, por exemplo, para o CRUSP, para as atividades sociais aqui do campus. Então nós ficamos
um pouco incumbidos, né, de descobrir como é que é o programa, como é que conserva, por fazer a pesquisa. Falamos com conservadores da Biblioteca etc. de Washington, veio Mas esse da foi um palestra. programa feito paulatinamente. Foi um processo nada convencional. Faz o programa, a partir do programa se faz o projeto. Não, eles foram feitos quase que ao mesmo tempo. Não deixa de ser um processo rico, bastante aflitivo, porque evidentemente gera dúvidas e inseguranças, né? Mas foi assim e foi muito rico. E essa ideia de que, como na casa, os livros sempre fizeram parte do espaço, né? Então na casa da Gita e do José, você entra na sala, tem os livros. Quer dizer, os livros tinham que estar presentes como configuração do espaço da biblioteca. Então a ideia é que eles se mantenham sempre ali presentes, esse livro, como uma coisa viva e não como uma coisa enterrada e morta. Mas na realidade nós temos que fazer um perfil, que seria qualquer coisa aqui assim, para achar um nível para fazer. Esse aqui seria um nível de referência e nós criaríamos essa praça que depois foi criada. Mas para isso, a primeira solução seria simplesmente fazer corte e aterro. E aqui então nós teríamos corte e aterro, recompensando um ou outro e faríamos esse movimento de terra. Mas não foi isso não. O que foi realmente criado aqui foi um outro nível aqui embaixo, e principalmente com o objetivo de soltar, e por uma questão de proteção desse acervo, havia uma questão fundamental, é de que fosse isolado da terra, no sentido de evitar todo tipo de infiltração possível e imagináveis. Então é criar essa caixa, vamos chamar assim, essa caixa então passou a ser isto aqui, né? Em níveis, vamos chamar, onde nós criaríamos então, este aqui seria um corte, por exemplo, genérico do Instituto de Estudos Brasileiros, onde aqui haveria espaços didáticos, aqui haveria os acervos dos livros, aqui serviços e técnicos, que fariam a ligação vertical aqui, e o terreno então passou a se comportar desta maneira. Então, daí que foi criada a solução, foi estabelecida a criação do solo grampeado, aqui. O solo grampeado, ele foi desenhado para acompanhar o desenho da implantação do edifício. O solo grampeado aqui, e aqui, transformando isso aqui em pátios, que ambientariam esses dois espaços aqui de trabalho. Então nós teríamos aqui essa relação visual aqui, com esses jardins aqui que delimitam esse espaço. Então era muito importante que esse edifício não se constituísse num obstáculo, mas ao contrário, uma espécie de um pórtico que convidasse até as pessoas a passarem por dentro mesmo. E aí ver a biblioteca acontecendo. Esse aqui, o vazio da biblioteca e o anel de livros, né? Implanta isso. Da ala da biblioteca Mille, implanta. Isso aqui é um salão que a gente definiu como uma área também para os livros. Então essas áreas aqui seriam as áreas que precisam de permanente tratamento ambiental. Ou seja, 24 horas de controle de ar-condicionado e controle de umidade, filtro de partículas. Envolvendo isso, entram as áreas de trabalho, né? Circulação vertical, aqui tem um outro elemento de circulação, e nosso norte está para cá. Então, significa ainda que a gente optou por criar uma empena de proteção leste, solta da caixa do edifício, que define as peças de sombreamento, que são as telas brises metálicos. Então existe sempre um vazio intermediário, que é uma zona de transição entre o ambiente externo e interno, que modula a luz, filtra e tal. Esse espaço configura então o início da outra ala, que é a ala do Instituto de Estudos Brasileiros, né?
que tem uma fachada interna, então são duas fachadas internas para a praça, né? E lá embaixo os pátios, né? Então isso, a rampa de acesso, o volume cilíndrico do auditório, espelho d'água, praça, ponte de acesso, praça. E aqui a rampa que vai até a Avenida Professor Luciano Galberto e a caixa da cafeteria, exposições. Então isso aqui é toda essa praça cuja cobertura, a projeção da cobertura passa direto. É uma mesma cobertura lá em cima que passa direto. Na ala do IEB a gente dividiu em 3 blocos na face sul, com a mesma brise, né? Mas com um sistema de circulação, o bloco maior dos livros, outro bloco e outro bloco de audiovisual. Então aqui tem artes plásticas, livros e arquivo audiovisual, né? Então são os 3 módulos na proporção da quantidade. E o bloco acadêmico, que aí as circulações se dividem em 2. E aqui atrás a solução da empena se reproduz, arrematando esse brise, criando a proteção oeste, ainda com pátio externo aqui, né, além desses 2 pátios e a configuração lateral das docas, que são 2 rampas de acesso. Isso aqui, vamos dizer, a gente chama de área externa. Isso aqui é uma externa coberta. Aqui já é uma área interna, porque ela tem fechamento em vidro aqui e fechamento em vidro aqui. Mas ela é uma área de livre circulação do ar, não tem tratamento de ar-condicionado, tem iluminação natural. A gente cria no projeto essas áreas de mediação entre o interno e o externo, que configuram áreas de proteção e transição. Então a gente consegue definir com isso os vários níveis de controle e filtro. Tem controle aqui acústico, a telha dupla, sanduíche, acústica e térmica, com lanterninha de vidro duplo. Na face inferior das treliças e tesouras tem um forro. Horas ele é perfurado, né? Translúcido, horas não. Depois tem o concreto com a laje impermeabilizada, cobrindo, sobre o qual a gente apoia fancorroios, algumas máquinas, e depois as metálicas dos mezaninos dos livros e esse andar aqui que é super importante, que é o andar desta praça. Também sempre no projeto as decisões, né, vamos usar concreto aparente, além de ser uma decisão conceitual, de linguagem, de formação, de cultura arquitetônica, também tem a ver com o aspecto, né, de resistência, manutenção. O edifício tem a separação entre o que é concreto e o que é metálica, né? Então o concreto é o grande arcabouço, a metálica coberturas, mezaninos, escadas. Então tem essa diferenciação clara de onde estão colocados os livros e do corpo principal e a cobertura, né? A ideia da caixa dentro da caixa, a ideia da orientação, o terreno
também foi muito favorável para implantar o edifício, né? Ele é longitudinalmente face norte, então isso, esse tratamento de uma fachada principal, a alocação de um acervo do Instituto de Estudos Brasileiros na face sul, a concentração no centro do acervo da Biblioteca Minden também foi uma diretriz de projeto, a horizontalidade, não criar um edifício vertical. Uma das coisas que eu acho que tem que se falar é a dimensão pública do edifício, né? Isso é algo muito, digamos, muito precioso no nosso país, onde o espaço público, o valor dado ao que é o público, tem sido, ao longo dos últimos, não vamos dizer décadas, mas séculos, menosprezado. No Brasil, o que é público, o que é rua, o que é o prédio público, sempre é a pior qualidade, o mais mal feito, a pior solução. Quando, na verdade, nós temos que inverter isso. O melhor é o público. O melhor prédio de uma cidade tem que ser a biblioteca pública, tem que ser o museu, né? E, sobretudo, os prédios culturais, que representam e trazem, digamos assim, a nossa identidade, os elementos da construção dessa identidade. Então, esse é um traço importante que a arquitetura pode contribuir para a transformação da nossa cultura, que é a valorização desses prédios públicos, desses espaços públicos. Essa é uma tremenda universidade. Não deixem detonar. Porque o caminho mais rápido para que a USP deixe de ser o que é e do que pode vir a ser é se tornar rotineiro. Então, é importante os alunos verificarem onde está a inovação. Eu diria, usando uma palavra em desuso, aonde está o espaço da sadia subversão. Porque a subversão é alguma coisa fantástica, que é você superar o status quo. Isso pode ser malcriação, é uma bobagem. Mas isso pode ser criação de coisas novas, isso não é bobagem. Então, nunca esquecer que a USP tem essa dimensão, essa possibilidade, não é só porque é uma grande universidade, porque é uma grande universidade pública.